Olá mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos mais uma vez do Gabinete Pastoral da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de abril de 2020, e eu o convido e a convido para que compartilhemos alguns princípios da Palavra de Deus que nós tratamos no culto desta noite. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia para acompanhar-me na exposição de Números, capítulo 23, do versículo 18 ao 24. Eu não farei a leitura do texto por conta de tempo. Eu não quero ficar dividindo esse vídeo em algumas partes. Então, por favor, abra sua Bíblia, Números 23, do 18 ao 24, e acompanhe-me na exposição. Bem, o que é que nós temos aqui? O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte: o povo de Deus, os filhos de Israel, quando saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e caminhavam até chegar a Canaã, a terra prometida por Deus aos patriarcas da nação, a Abraão, a Isaac e a Jacó, cujo nome depois foi mudado para Israel, que significa o príncipe que luta com Deus. A caminhada do Egito até Canaã era uma caminhada longa, de mais ou menos 420 quilômetros de extensão. Verdade que neste episódio de número 23, isso não se dá exatamente na terra de Canaã, então o povo não havia percorrido todo o percurso. Porém, era uma caminhada longa. Uma caminhada árdua, por lugares inóspitos, desérticos e ainda cheio de inimigos. Inimigos estes constituídos de povos e nações que viviam naquelas regiões por onde os filhos de Israel passaram e passariam. Povos e nações essas que, ouvindo sobre o juízo de Deus, do Deus de Israel contra o Egito, temeram muito por suas vidas. Porque, afinal de contas, vamos pensar o seguinte: se o Deus dos filhos de Israel venceu a poderosa nação do Egito com o seu grande exército, com todos os seus deuses, o que seria dessas nações menores? Muito possivelmente pensavam elas, por isso o temor. Dentre as nações que viviam no caminho de Israel, entre o Egito e Canaã, aqui em Números 23, tanto quanto no capítulo anterior, no 22, destacam-se os Moabitas. Moabe é o nome que em hebraico significa de seu pai, mas também é um nome histórico de uma faixa de terra montanhosa que ficava lá na região que hoje é localizada na Jordânia, ao longo da margem ocidental do Mar Morto. Os Moabitas, conforme Gênesis 19, 37, eram descendentes da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha, a filha de Ló, óbvio. Nós temos o registro em Números 22:1 de um personagem de nome Balaque. Balaque, esse Balaque citado aqui em Números 23:18 e lá em Números 22:1, era o rei moabita de plantão naquela oportunidade. Ele era filho de um camarada chamado Zippor, que lá em Números 22:2 tem esse registro. E o nome Zippor significa algo como pássaro, pequeno pássaro ou pardal. O nome Balaque significa esgotado ou devastador, ou ainda aquele que assola. Muito bem, esse rei Balaque contratou um profeta chamado Balaão, Números 22, verso 8, e o contratou para amaldiçoar os filhos de Israel que passavam por Moabe, e era um grande e numeroso povo, mas que não lhe faria mal nenhum se ele tivesse ficado quieto. Balaque, rei moabita, teve medo sem razão nenhuma. Afinal, naquela oportunidade, Israel só estava de passagem por suas terras. O Balaão, o profeta contratado pelo rei Balaque, ele era filho de Beor. Beor significa algo como uma queima, tocha ou lâmpada. E ele morava numa região chamada Petor. Petor significa algo como interpretador ou interpretador de sonhos. E ficava junto ao rio Eufrates. Mas é uma região difícil de dizer especificamente onde era a sua localização. Esse personagem, o tal do Balaão, o profeta, ele aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas conseguiram importantes vitórias. Por exemplo, eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Arnon. Naquele momento,
Números 23, os filhos de Israel haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Mas, como já dissemos há instantes atrás, era uma terra que, naquele momento, não lhes interessava, não interessava aos filhos de Israel. Segundo Moody, em seu comentário, Balaão encara aqui o Senhor como aquele que o força a abençoar Israel, porque ele tem de cumprir a sua palavra empenhada. O Senhor é a fonte da força do seu povo, por isso, o texto de Números 23, 22 diz que nenhum encantamento feito contra Israel teria efeito. Balaão conclui, comparando Israel a um leão que espreita, que apanha e devora a sua presa. Números 23, 24. Um outro comentarista, o Redmaker, em seu comentário, ele diz que o rei moabita, Balaque, foi um ouvinte que teve de ouvir coisas contra a sua vontade. Balaão expôs uma extraordinária verdade a respeito da soberania de Deus em Números 23, 19. Deus não muda. Deus não mente. E no capítulo 23 do mesmo livro de Números, versículo 30, Deus abençoará o seu povo. Balaão, então, era absolutamente impotente diante desse fato de Deus abençoar o seu povo, porque ele, Balaão, não tinha poderes para trocar a bênção, para substituir a bênção por uma maldição, como, aliás, qualquer outra pessoa, ao longo de todos os tempos vividos e ainda por viver, em qualquer posição ou situação social, econômica, cultural, acadêmica, religiosa, enfim, qualquer pessoa, em qualquer instância, não tem poder para trocar a bênção de Deus ao seu povo por uma maldição, mínima que for. Não valia lá, não vale aqui também. Balaão não tinha poderes lá, ninguém teve até hoje e ninguém terá na face da terra poderes para trocar a bênção do povo de Deus, a bênção de Deus sobre o povo de Deus, por uma maldição, por mínima que seja. De acordo com outro comentarista, Francis Bacon, os encantamentos daquela época se constituíam em práticas muito comuns entre os povos nessa época, que usavam fórmulas verbais, alguma coisa como ritos mágicos que encorajavam os poderes sobrenaturais para entrar em ação, praticando bem ou mal, abençoando ou amaldiçoando. Prática esta, aliás, condenada por Deus em Levítico 19, 26 a 31, quando lemos o seguinte: para o povo de Deus, não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, não adivinhareis, não vos voltareis para necromantes, gente que consulta mortos, nem para os adivinhos. Não os procurareis para ser descontaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Por que isso? Porque, de acordo com Números 23, 23, Deus que vira muitos exemplos de perversidade contra o seu povo durante os anos de caminhada do deserto, viu e ouviu que o rei Balaque Moabita contratou Balaão, um adivinho da época, para amaldiçoar o povo do Senhor. E aí, simplesmente não havia qualquer tipo de feitiçaria ou magia que esse Balaão viesse a usar e que pudesse destruir a bênção divina. De novo, Números 23, 23, contra Israel, contra Jacó, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Hoje, queridos, aqueles que são de Cristo Jesus, que vivem em Cristo e por Cristo, podem ser estimulados por estas palavras. Deus não pode mentir, tampouco pode negar a promessa de vida ao seu povo. Se você quiser confirmar isso no Novo Testamento, vá para Romanos. Leia no capítulo 8, os versículos 31 e 39. Voltando para Números 23, num primeiro momento, Balaão é conduzido ao alto do monte Bamote Baal. Bamote Baal significa algo como lugares elevados de Baal,
lugar elevado do possessor, ou grande lugar elevado do possessor. É um local elevado na antiga terra de Moabe. De lá, Balaão deveria amaldiçoar o povo de Israel. E nesse lugar, talvez ele foi levado para lá porque, quem sabe, ocorreu muito provavelmente na cabeça de Balaque, rei moabita, quem sabe, numa outra localidade da terra, no lugar mais alto da terra de Moabe, Balaão pudesse operar uma maldição por conta de ter sido mudado de lugar. Mas isso se mostrou absolutamente impossível, porque Deus sempre agirá, sempre atuará a favor do seu povo, de conformidade com a sua soberana vontade. Olhe para Números capítulo 23, versículo 19. Os filhos de Israel vencerão seus inimigos, versículo 24, por terem sempre ao seu lado o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus a quem servimos. Números capítulo 23, versículos 22 e 23. Bem, o que isso significa para nós hoje? Significa o seguinte: todo aquele que pertence à grande família de Deus, é do povo do Senhor e confia no sacrifício de Cristo, pode responder às arremedidas de Satanás aplicando a si esse texto. Contra servos do Senhor, contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, não vale encantamento. Eu espero que você fique com esta palavra. Espero que Deus te abençoe. Que você tenha a continuidade de uma boa semana. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que invocam o Senhor, que andam com Jesus e quem tem temor a Deus. Boa noite, Deus te abençoe. Amém.